Vamos então começar a nossa tertúlia desta tarde, dedicado ao tema da tranquilidade. E eu pensei falar sobre este tema porque, e tenho vindo a comentar, que constantemente a palavra tranquilidade é das palavras hoje mais usadas. Ouve-se os políticos a falar de tranquilidade, no desporto tranquilidade, pergunta-se a alguém, está tudo tranquilo? Então eu pensei, normalmente quando se fala muito de uma coisa é porque ela não existe e por isso nós a queremos e a chamamos, não é? Porque se tivéssemos não necessitaríamos de a falar, a viveríamos, não é? Portanto, quando falamos muito de uma coisa, é sinal que, de alguma forma, ansiamos que ela exista, mas que, na verdade, não a temos. De facto, hoje em dia, os momentos não são propriamente tranquilos. Então, se coloca a questão, como é que vivemos tranquilos? Está tudo tranquilo? Mas a agitação do mundo que vivemos, as grandes transformações, crises, etc., nos rodeiam. Então, é um pouco procurando refletir sobre esta ideia da tranquilidade, como olhamos, como a vivemos e como, na verdade, deveremos, de alguma forma, como que a procurar ou trazer até à nossa vida. Eu gostaria de começar por, enfim, mais ou menos definir, porque procurei ir a um dicionário, o que é que no dicionário se dizia sobre tranquilidade. E a verdade, as definições são muitas, mas eu procurei resumir essas ideias em algo muito simples e que quase todos referem como sendo um estado natural onde não há agitações emocionais em nós. Ou seja, que está, por isso, tranquilo. Agora a questão é, porque é que há agitações, já que, segundo a definição do próprio dicionário, seria o estado natural, porque é que há alterações? E, se pensarmos um pouco, sempre temos, sim, procurando colocar em grupos fáceis, sempre temos dois fatores que nos causam intranquilidade. Ou situações externas, ou situações internas. Não é? Ou seja, essa agitação, ou isso que provoca agitação em nós, pode vir por fatores externos ou por fatores internos. Mas o que é agitado é sempre o que está dentro de nós, ou seja, as nossas emoções. Então, deveríamos começar primeiro por procurar pensar, será que são as coisas externas que nos agitam ou será que na verdade só existe uma agitação que é a nossa interior? E vou utilizar, para refletir um pouco sobre isso, uma frase de Sêneca, um filósofo estoico, que dizia, mais ou menos as palavras são estas, que não são as coisas que perturbam o ser humano, mas sim os juízos que o ser humano faz das coisas. Ou seja, que as coisas que acontecem são as coisas. Agora, o juízo que nós fazemos delas é que nos vai criar a agitação. E, portanto, no fundo, a causa última da intranquilidade seríamos nós próprios. Porque, imaginem, se alguém me diz, desculpa, mas tu és um idiota.
Pois é uma palavra, não me criou dano nenhum, não me machucou. Agora, o que eu vou pensar sobre o que me disse é que me vai criar agitação. E eu que pensava que ele me admirava, que era amigo e tal, e afinal acha-me um idiota. E será que toda a gente me acha de facto um idiota e eu não me apercebi? E começo a criar todo o filme, todas as minhas interpretações, e com isso a agitação que se começa a instalar em mim. E isto é muito importante. Porquê? Porque essa não é a visão que nós temos normalmente da intranquilidade. Dizia um pensador, um filósofo, que algo com o qual eu não concordo, que era Jean-Paul Sartre, que dizia: o inferno são os outros. Claro, e nós nos rimos, mas a verdade é que normalmente essa é a nossa postura, não é? Os outros é que são maus, os outros é que nos fazem mal, as situações é que são causadoras do nosso mal-estar, etc. E essa postura mental, no fundo, de projetar a causa da intranquilidade fora de nós, leva-nos muitas vezes a quê? A evitar esses fatores. Então, a nossa postura, normalmente, para tentarmos encontrar a tranquilidade, é fugir ou evitar esses fatores externos que achamos que nos causam intranquilidade. E, em vez de trabalharmos sobre nós próprios e, no fundo, sobre aquilo que leva a essas reações que nos causam intranquilidade, é fugirmos delas. Claro, é muito mais fácil a fuga que o enfrentamento. E, se repararmos, hoje, em geral, na nossa sociedade, temos muitas coisas que nos ajudam à fuga. Ou seja, não somos propriamente estimulados ao enfrentamento, porque isso nos causa intranquilidade, termos que nos enfrentar, e essa é outra questão que já iremos ver, que é tentarmos pensar se a intranquilidade é uma coisa má e a tranquilidade é uma coisa boa. Boa tarde. E, portanto, de tentarmos eliminar os fatores que achamos que, vindos do exterior, nos perturbam e nos causam instabilidade. Então, esse é, desde já, um dos problemas que se coloca face à nossa procura da tranquilidade. Porque, se nós utilizamos esse sistema de fuga das coisas, o que estamos a fazer não é resolver os problemas, mas é nos isolarmos, nos afastarmos deles. E por isso, e pensando precisamente sobre o tema e se haveria de falar, etc., sobre este tema, essa questão colocava, que é: como é que podemos viver tranquilos e, no fundo, pensarmos tanto na tranquilidade quando os problemas são tantos à nossa volta? Às vezes me espanta e, para ser sincero, às vezes me apetecia responder com mais sinceridade quando se pergunta: está tudo bem? Está tudo bem? Tudo tranquilo? Ou é um santo, desculpem, ou é um idiota. Porque com tantas questões, tantos problemas, etc., que vivemos
não é? Quer individualmente, quer coletivamente, como tudo pode estar bem. Não é? Então, e daí esta ideia da própria imagem que eu coloquei aqui, não é? Sim, eu estou bem, tranquilo, não é? E à minha volta toda uma série de problemas, de caos, etc., que se vai instalando, não é? À minha volta. Então, como é que podemos estar tranquilos com tantos problemas? Só fugindo, fechando os olhos, isolando-nos do próprio mundo. E isso é o que fazemos de várias formas. Como vos dizia, hoje em dia são múltiplas as formas que podemos nos evadir. Não é? As televisões, as séries, os filmes, enfim, tanto entretenimento que temos. Sabem que hoje é talvez das épocas da história da humanidade onde mais entretenimento há. Aliás, se fala da cultura do entretenimento. Não é? Nós muitas vezes olhamos e dizemos, os romanos, não é? que tinham para no fundo tranquilizar o povo, dava-lhes circo. Não é? Hoje temos múltiplos circos, múltiplas formas. Na altura, pois tinham que se contentar apenas com um espetáculo que era o circo. Nós hoje temos diversidade para, inclusive, não nos fartarmos de uma forma de diversão e podermos ir de uma para outra. E dessa forma nos vamos aliando dos próprios problemas, das próprias dificuldades, etc. Existem muitas outras formas, não é? Porque inclusive formas às vezes muito revestidas de aspectos mais ou menos com cariz espiritual, não é? Porque sabem que nós somos muito astutos. Nós sabemos transformar facilmente uma coisa, enfim, não muito boa em algo maravilhoso. É só pensarmos e arranjarmos, enfim, uma qualificação para as coisas. Então, inclusive, pois, hoje toda a gente, ou quase toda a gente, gosta de fazer meditação, yoga e tantas outras formas de relaxamento. Porque, de facto, quando nós estamos nesse estado, estamos tranquilos. E parece que, parece de alguma forma que atingimos um estado de tranquilidade. Mas a verdade é que foi um estado, de alguma forma, momentâneo. Porque se saímos da aula, imaginem, de meditação, estivemos, respiramos, tranquilos, etc. Chegamos ao carro e o carro tem um risco enorme que fizeram no carro. Lá se vai a tranquilidade toda. Ou partiram um espelho, se quisermos ser um pouco mais dramáticos, etc. Lá se vai a tranquilidade toda. Porque lá está a nossa tranquilidade a fazermos depender das circunstâncias externas. Por isso que queria refletir convosco sobre a diferença entre a tranquilidade e a serenidade. Porque, enquanto que a tranquilidade é algo que depende das situações externas, por exemplo, ninguém me chateia, tenho música tranquila, não tenho, neste momento, que cumprir obrigação nenhuma, está tudo tranquilo. Mas outra coisa é conseguir, no meio da dificuldade, no meio da agitação, no meio das coisas que me perturbam, encontrar um estado de tranquilidade interior. E esse estado de tranquilidade interior é a serenidade. É por isso que eu prefiro
diferenciar, embora nós muitas vezes usamos as palavras como sinónimos, tranquilidade e serenidade, elas na verdade não são, e nós sabemos que não são, por isso dizemos, quando nos perguntam, está tudo bem? Está tudo tranquilo, não dizemos, está tudo sereno. Porque a serenidade é um estado ativo interior que requer a nossa própria consciência, a nossa própria vontade e a nossa própria conquista. Diria mais que para se alcançar a serenidade é necessário viver-se alguma intranquilidade. Isto parece aqui um pouco contraditório. Porquê? Porque para encontrar um estado de equilíbrio interno onde possa ter domínio sobre as minhas próprias emoções, sobre os meus juízos, os meus raciocínios, os meus pensamentos, etc., eu tenho que me conquistar a mim próprio no sentido de ir superando aquilo que para mim é difícil. Então, nesse estado de superação, de combatividade interior, é necessário passar por essa intranquilidade. Nomeadamente, por exemplo, perceber que afinal eu pensava que era tão perfeito e afinal não, tenho esta dificuldade, tenho este defeito, tenho esta, enfim, impulsividade. E isso, trabalhar sobre isso não pode ser um processo naturalmente tranquilo. Não? Por isso existe uma obra que é uma obra fundamental do yoga e, portanto, que é a busca da serenidade, uma obra oriental, que é o Bhagavad Gita, que fala sobre a guerra interior. Ou seja, no fundo, no Bhagavad Gita, facilmente se desmonta esta ideia, no fundo, de que para alcançar esse estado de serenidade, primeiro é preciso lutar, vencer contra todos aqueles elementos que nos criam instabilidade. Só que isso é o mais difícil. Então, nós procuramos ir pelo mais fácil, que é a tranquilidade. E como os fatores externos nós não os podemos controlar, e isso muitas vezes, essa busca da tranquilidade, no sentido de não haver fatores externos que nos perturbam, é o que nos cria muita intranquilidade. Porque não dependem de nós. Nós não controlamos grande parte dos acontecimentos. E por isso diziam os filósofos estoicos que há coisas que dependem de nós, há coisas que não dependem. E que, diziam eles, que nós nos deveríamos, pois, focar sobre as coisas que dependiam de nós e não sobre aquelas que não dependiam de nós. E isto é exatamente o que diferencia a nossa forma de olhar a tranquilidade e, por exemplo, a serenidade vista pelos estoicos, que era esse estado interior de que há coisas que não controlamos e, portanto, tenho que aceitar e trabalhar com elas tal como elas são, e sim, o que depende de mim é, por exemplo, o juízo sobre as coisas, a forma que eu vejo as coisas, e isso é sobre o qual eu posso trabalhar. Por isso, na Grécia vão surgir duas escolas de filosofia, e que depois, enfim, se desenvolvem em Roma também, que mostram muito esta diferenciação entre a busca da tranquilidade e a busca da serenidade. Uma que é os epicuristas
e outra que são os estoicos. Não sei se alguma vez ouviram falar, mas já devem ter ouvido a expressão, ou até ter dito, és um epicuro, não é? Ou seja, que gostas do prazer, etc. E aquelas pessoas que são mais austeras, dizemos muitas vezes, és um estoico, não é? Que aguentas as adversidades, as coisas. Portanto, são palavras que no fundo acabaram muitas vezes por entrar no nosso léxico normal, às vezes exageradas, mas que mostram um pouco esta diferença. Os epicuristas, sem ser esse extremo que nós pensamos dos prazeres, mas sim, eles procuravam viver tranquilos. Por isso são chamados filósofos do jardim, não é? Porque gostavam da contemplação, de viver um certo prazer, não ser possuído pelo prazer, porque eles nisso eram mais contidos do que essa ideia que nós temos do dados ao prazer, mas de ter tranquilidade, jardim, verde, ouvir os passarinhos e, claro, eliminar todos os fatores desagradáveis, ou evitar todos os fatores desagradáveis. Os estoicos, por seu lado, diziam algo diferente, que é, se queres a tranquilidade, tens que procurar a serenidade. E a serenidade é saber manter um estado de equilíbrio interior que leve a que perante todas as situações mantenhas esse mesmo estado. Prefiro ser epicurista. É muito mais difícil. Só que, no fundo, na busca portanto, dessa tranquilidade exterior, que é sempre efêmera, porque a tranquilidade são momentos, ninguém consegue viver sempre em tranquilidade, porque as circunstâncias mudam, há acontecimentos, etc., não é? Desagradáveis, e, portanto, são momentos, são flashes no fundo da vida. E isso gera em nós, muitas vezes, depois, também, porque queremos manter essa tranquilidade, nos gera um sentido repetitivo da vida. Porquê? Porque queremos repetir os momentos que sentimos-nos tranquilos. Isso gera uma certa aditividade, inclusive. E, ao mesmo tempo, uma perda de consciência das coisas e um sentido de aventura, de transformação, etc. da vida. Porque queremos continuar a fazer exatamente as coisas que nos trazem tranquilidade. Por isso que hoje se utiliza uma expressão, já começa a fartar um bocadinho, porque se ouve constantemente, e lá está, é mais uma coisa, que se ouve tanto porque não existe, não é? Ou não existe essa situação, que é, se utiliza muitas vezes a expressão necessidade de sair da zona de conforto. Essa zona de conforto é precisamente esta ideia de tranquilidade. Ou seja, de não entrarmos no desconhecido, porque o desconhecido nos traz sempre intranquilidade, só que também não avançamos. Ou seja, é como se ficássemos numa redoma, num laboratório estéril, não é? Que sem elementos contaminantes. Imagina, é como não querermos ter contacto com os vírus, e não ganhamos imunidade. Se não temos contacto com a adversidade, não nos fortalecermos. E o que é que acontece? Pois, imaginem, alguém que evita
contacto com as pessoas, para não apanhar vírus, etc., não é? Cada vez vai se sentindo como? Cada vez vai sentindo mais frágil, não é? Ou seja, vai sentindo que qualquer pequeno contacto o vai fazer logo ficar doente, não é? Faz lembrar, por exemplo, quando os europeus chegaram à América ou situações semelhantes, onde o vírus da gripe, por exemplo, não é? Que não era tão forte como os vírus de hoje, na altura, mas mesmo assim, quando chegava, os índios ou os nativos, se apanhavam esse vírus como não tinham imunidade, morriam logo. Ou seja, uma pequena gripe os matava. Então, é o mesmo. Vamos sentindo cada vez mais fragilizados, mais indefesos. E isso nos vai fazendo cada vez fechar mais sobre nós próprios. Isso passa relativamente aos vírus, isso passa relativamente às adversidades, aos problemas que temos. E, por isso, vamos nos tornando cada vez mais fechados, mais egocêntricos, mais individualistas, não é? E é como um círculo vicioso, em que nos vamos debilitando. O contacto com as coisas nos fortalece. Há uma frase, não me recordo textualmente, de um poeta italiano, que ele dizia, mais ou menos assim, o ser humano que não aprende com a dor é sempre imaturo. Ou seja, que a dificuldade é aquilo que nos vai amadurecendo. E a dificuldade nunca é uma situação tranquila. Mas, à medida que vou sabendo lidar mais com as dificuldades, vou encontrando serenidade. Porque vou conhecendo-me, vou sabendo como lidar com essas situações e vou-me tornando mais sereno. Então, reparem que muitas vezes a nossa busca da tranquilidade nos dificulta a conquista da serenidade. E reparem que muitos grandes sábios, mestres, santos, etc., da história que podemos encontrar, não viveram em tranquilidade. Viveram, muitos deles, com muita serenidade, mas não na tranquilidade. E mesmo assim, alguns, às vezes, não muito tranquilos. E um exemplo que todos nós conhecemos, de Jesus, que quando se teve que expulsar os vendilhões do templo, não disse, não, com festinhas, pois não se importam de sair, etc. E não viveu no meio da tranquilidade. Porque se queremos ser mais humanistas, se queremos, por que não dizer também, mais espiritualistas, não podemos isolar. E essa é uma coisa que eu não posso deixar também de referir, porque também hoje se fala muito de espiritualidade, e talvez se fale muito porque se vive pouco, mais uma vez, com uma tranquilidade. A espiritualidade, se não visa levar ao bem-estar, ao equilíbrio, à harmonia do todo que é a vida, não é espiritualidade. Ou seja, se eu procuro esse equilíbrio, essa tranquilidade, etc., só para mim, isso não é espiritualidade. Ela tem que servir para criar essa harmonia ao meu entorno. E reparem que isso foi o que fizeram muitos grandes sábios. É certo, muitas vezes
tiveram períodos que se isolaram para procurar conhecer-se, essa serenidade, mas depois não ficaram aí, nessa tranquilidade. Vieram até à intranquilidade de forma serena para poder atuar e ajudar a criar maior harmonia no mundo. Então, se esses grandes sábios, mestres, etc., que tinham muito mais serenidade e tranquilidade do que nós, não ficaram nela, quem somos nós para querermos ficar nesses pequenos estados ilusórios? Então, há algumas armadilhas que, por vezes, a tranquilidade nos coloca. E uma delas é exatamente a do isolamento. Ou seja, de nos isolarmos, de ficarmos, ou de queremos ficar no nosso cantinho, na nossa vida, e, portanto, controlamos mais ou menos as coisas. Isso é muito, ou traz, na verdade, muitos perigos. Porque, ao querer ficar fechado no meu canto, de algum modo, estou-me a demarcar de tudo aquilo que eu posso fazer e contribuir para o mundo à minha volta. E podemos pensar, cada um que trate do seu mundo. Eu trato do meu cantinho, do meu quintal, não é? E cada um, pois, que trate do seu. Isso é um erro terrível. Aliás, é um dos grandes problemas, ou causa de muitos dos problemas que vivemos no mundo hoje. Porque ninguém pode viver ou vive isolado um do outro. E reparem, há algum tempo atrás vivíamos uma ideia, enfim, geopolítica, digamos, internacional, que era cada país, se vivesse bem e outros vivessem mal, na miséria, era problema do outro país. Estamos a aprender que não é assim. Porque somos, e muitos pensadores falavam desta ideia, que a humanidade é como uma família. E, portanto, o que um não está bem vai afetar o todo. Como uma grande rede onde tudo está interligado. E que nós próprios dependemos dos outros. Reparem, eu não faço o meu pão, não faço a minha roupa, não faço os meus sapatos e tantas outras coisas. Posso dizer, mas isso são coisas, eu vou, compro, vou-me embora, etc. Não é bem assim. Porque se o padeiro não está bem, o pão não sai bem. Faz. Não é? E talvez por isso, hoje, inclusive, o pão é tão de má qualidade. Porque faz. Gostem ou não gostem, eu cumpri, no fim do mês, tenho o ordenado. E tudo mais. Por isso vamos a qualquer serviço, em geral, de atendimento público, e, de uma forma geral, pois, só não nos chutam ao pontapé de lá para fora, porque, enfim, inclusive em lojas para vender, ou seja, que quase, olha, não se importa de me atender, não se importa de mostrar isso, e, portanto, as coisas influenciam-nos. Se influenciam-nos, eu vou no trânsito, faço, enfim, alguma asneira, deixo o carro ir abaixo, por exemplo, coisas que pode acontecer a qualquer pessoa, não é?
E os outros, porque estão mal dispostos, etc., começa o insulto, começa buzinando, etc. Não vivemos sozinhos. E, portanto, o bem-estar ou o mal-estar dos outros nos cai sobre nós também, ou seja, em todas essas circunstâncias. Então, nos isolarmos, pensarmos que podemos viver tranquilos sozinhos é uma falácia. E que nos vai retirando, no fundo, desse sentido e dessa vontade de comunhão, de querer ajudar o outro e de querer ajudar, inclusive, a termos um mundo melhor, mais justo, etc., à nossa volta. Então, essa é uma das armadilhas do mundo. E mais, se conseguimos, de alguma forma, porque e hoje nós nos queixamos muito da vida, mas hoje temos, enfim, muita coisa. E há forma de nos mantermos isolados durante muito tempo, estratégias mentais, etc., de nos isolarmos. Que isso é um perigo terrível, porque no momento em que os problemas já não afetarem só os outros e nos bater à porta, porque ninguém está livre de um problema bater à porta, talvez aí, quando acordarmos, abrirmos os olhos, possa já ser tarde para atuarmos e mudarmos as circunstâncias do mundo. Porque, infelizmente, muitas vezes só abrimos os olhos, só nos chama à realidade quando nos toca a nós. Então, essa é uma armadilha da tranquilidade, é o isolamento. Outra armadilha que eu gostaria de também partilhar convosco e refletirmos um pouco é o seguinte: hoje todos nós achamos que somos, de alguma forma, perfeitos. Não digam que não. Porque não, e sabemos, e se alguém nos confronta com isso, dizemos: não, eu sei que não sou. Sei que não sou, mas vivo achando que sou. Porquê? Porque, e isso foi muito, de alguma forma, produto de uma ideologia do século XX, que serviu muito o marketing, a política, etc. Não sei se já ouviram falar, há até um documentário muito bem feito, que podem ver no YouTube e tudo, muito bem feito, que é o século do ego ou o século do eu, que foi precisamente toda uma ideologia que serviu para vender coisas e vender ideias, da sobrevalorização do ego, em que tu podes, tu és, tu tens, tu. E isso nos foi gerando um inchaço de ego, com toda o marketing também. Eu tenho isto, portanto eu sou, eu fiz isto, eu sou. E então fomos achando que não tínhamos, no fundo, nada a aprender. E se eu tenho algum defeito, não é defeito, porque é feitio. Sou assim. Enquanto que, enfim, o ser humano, isto faz-me lembrar, porque o seguinte: antigamente os filósofos, pensadores, muitas correntes de filosofia diziam, pois, que o ser humano tinha um Deus dentro dele e que tinha que
trabalhar na busca e para poder nascer esse Deus dentro dele. Nós hoje, não, já somos Deus. Não temos nada para trabalhar, para conquistar, para aperfeiçoar, porque já somos. Por isso, se alguém nos aponta, olha, tu, tal, isto fizeste mal, eu sou assim. E, portanto, estás a ser intolerante para comigo, que é outra das palavras que nós usamos muito hoje para... dar uma forma, é outra, que eu já falarei a seguir, na verdade é outra das armadilhas, que é a tolerância, do qual revestimos muitas vezes as coisas. Então, nos tornamos como que deuses. E, portanto, ao sermos como que deuses, o meu mundo é perfeito, eu sou perfeito, e por isso não há nada de intranquilo nisso. Porque se eu reconheço que tenho defeitos, eu não posso viver tranquilo. Porque tenho que ir-os superando. Não posso dizer, isto não é um defeito. Então, essa foi uma ideia, uma ideologia que acabámos por criar. E reparem, a ponto que nós hoje temos muita dificuldade em trabalhar no sentido de aprender algo. As pessoas hoje não gostam de passar pela fase de aprendizagem. Há pouco tempo falava com um senhor que era de obras, não é? Por causa de uma questão de obras e tal, e ele dizia-me, pois que hoje já não há ninguém jovem a trabalhar em trabalho de obras, ou muito poucos, porque requer tempo de aprendizagem. E ninguém quer ser aprendiz. Todos querem ser mestres. Aliás, isso é como na própria filosofia, etc. Normalmente, ninguém se diz aprendiz, discípulo, etc. Não, mestre. E vejam, façam uma coisa no Facebook, nas redes sociais, etc. E vão ver a quantidade de mestres que vão aparecer, de tudo e mais alguma coisa. Então, essa postura faz que não nos coloquemos numa posição de aprendizagem, que é também uma posição de uma forma de intranquilidade, porque tenho que aprender, porque tenho que assimilar, etc. as coisas. Não queremos passar por isso. Então, essa também é uma forma como uma armadilha no qual somos envolvidos, desse estado, digamos, de tranquilidade, que é de não sabermos ou não reconhecermos o nosso estado imperfeito. Aliás, muitas vezes digo, nós achamos que somos já todos acabados. Só que antigamente dizia-se, quando uma pessoa estava para morrer, olha, estás acabado. E, na verdade, é o mesmo. Nós, ao nos acharmos acabados, é como se estivéssemos a morrer. Pode não ser fisicamente, mas mentalmente, interiormente, etc., é como se morrêssemos. Ou seja, já não... Reparem, uma das coisas que caracteriza a vida é a evolução. Se eu não evoluo, não estou vivo. Então, para manter esse estado, muitas vezes entramos numa letargia. Somos, desculpem, mas foi a imagem que me veio agora e não posso deixar somos como que ursos, hibernando na vida. E por isso há que termos cuidado um pouco com isso.
Outro das armadilhas da tranquilidade, ou seja, no sentido para não ficarmos intranquilos, é, de alguma forma, termos ou fazermos retirar todo o sentido dos valores. Ou seja, hoje não há valores, ou seja, não há coisas boas, coisas más. Tudo vale. Porque todos têm liberdade de o fazer, as coisas são relativas e deixamos de ter valores. Então, ao não ter valores, deixamos de ficar intranquilos por coisas que criam mal, que fazem dano, que fazem mal. É uma forma de manter a tranquilidade. Não há bom, não há mau, está tudo bem. Só que, claro, não há bom, não há mau, enquanto não me dói a mim. Porque quando me doer, já é mau. Então, esta forma de amoralidade, porque sabem que muitos pensadores falaram sobre isso, há uma distinção entre digamos, a imoralidade e a amoralidade. O imoral é aquele que tem conceito ou ideia do que é moral, mas se desvia. Mas se nós chamamos a atenção, de alguma forma, há ali um alerta que sabe que fez mal. A moralidade é não ter conceito de algo bom, de algo mau, e, portanto, não ter valores. E esse é o perigo do nosso mundo, hoje também. Não termos valores. E, portanto, quando não temos valores, também não temos suporte nas coisas, não temos estabilidade. E, claro, nesta sociedade, como muito bem foi caracterizado por uma teoria, uma ideia muito interessante que é da nossa sociedade líquida, ou seja, onde tudo se escorrega por todo lado, onde tudo é adaptabilidade, mas não no sentido consciente, porque não tem forma, porque não tem estrutura, então se adapta a todas as situações sem, e pouco lhe importa que forma no fundo toma. Então, isso é também uma das armadilhas que muitas vezes caímos para nos mantermos tranquilos, é não avaliar as coisas. Porque se eu digo isto para mim é mau, eu vou ter que transformar, vou ter que atuar, não posso ficar passivo. Agora, se digo pois me mantenho tranquilo, mas é uma tranquilidade anestesiante falsa. E mais, por isso vos dizia há pouco da falsa tolerância às vezes, que se reveste também esta ideia da ausência de valores. Porque muitas vezes nós não somos tolerantes, somos sim permissivos, que é diferente. Tudo se permite. E a tolerância é um estado ativo, um estado consciente. Ou seja, como é que eu posso ser tolerante para com a injustiça? Não posso ser tolerante. Ou seja, a tolerância não se aplica a tudo. Ou seja, tem que haver limites mesmo para a tolerância. Se alguém está a fazer mal a outro, eu não posso dizer é a vontade dele e o outro que se arranje, não é? Ou seja, não posso ser tolerante para com isso. Então, esta ideia de tolerância como permissividade
faz sim que possamos viver tranquilos. Que se matem. Não me afeta. Então, de facto, é algo que acaba por trazer-nos, enfim, mais problemas do que tranquilidade a médio e longo prazo. Bem, não me querendo alargar, para termos espaço depois para aqui umas dinâmicas que vamos fazer para partilharmos todos. Queria só dizer que é importante pensarmos realmente, e porque todos nós, e acho que qualquer ser humano, busca a felicidade, e sabemos, consciente ou intuitivamente, que a felicidade tem muito a ver com o equilíbrio, sentirmos-nos em equilíbrio. E esse sentimento de equilíbrio é aquilo que nós, muitas vezes, queremos com a ideia de tranquilidade. Porque o nosso, talvez, grande questão é como procurar o equilíbrio, ou como encontrar o equilíbrio. E isso tem a ver muito com a própria ideia como encontrar a felicidade, já que são coisas que ligamos intimamente. Todos nós queremos ser felizes, mas uma pergunta que eu faço, não é para responder, cada um responde para si, e todos sabemos o que nos faz feliz? Como é que podemos buscar uma coisa que não sabemos o que é? A primeira coisa que deveríamos pensar não é propriamente ser feliz, mas o que me faz feliz. E depois ir em busca daquilo que me faz feliz para sentir a felicidade. Ou não, ou perceber que não era isso que me fazia feliz. Então, é o mesmo do que pensar o que é que cria equilíbrio em mim. O que é que me deixa num estado de equilíbrio? E como estas questões não são muito claras para nós, e nem as queremos fazer porque dá muito trabalho e cria muita intranquilidade, então procuramos que esse estado de equilíbrio se gere através das coisas que nos rodeiam. Reparem, é como, porque é que hoje em dia as relações entre casais duram tão pouco? Para mim tem uma razão muito simples. É que a partir do momento que o outro começa a gerar intranquilidade, e aliás já ouvi muita gente dizer isto, para me chatear estou sozinho. Reparem o absurdo. Alguém alguma vez disse que a relação entre duas pessoas, seja casamento, seja viverem juntos, ou o que seja, ou mesmo de amizade, é não haver problemas? Não. Ou melhor, se alguém disse, mentiu. E se acreditou, pior ainda. Não é? Ou seja, que os problemas são inerentes, as dificuldades são inerentes, etc. Mas como gera intranquilidade, e eu quero estar tranquilo, termina aqui. Mas reparem que muitas vezes é isso. Não é? Quando se namora é tudo tranquilo, porque cada um procura arranjar circunstâncias envolventes agradáveis. Não é? Oferece uma rosa, um jantar, pois, num ambiente agradável, passeio no meio da natureza, etc. Casa e já não controla todos os momentos, porque tem que viver muitas horas e há muita coisa que já não consegue controlar, e começam os problemas.
começa as dificuldades. E então aí eu já não consigo lidar com isso. Porque tenho que viver tranquilo. Então, pensarmos se de facto o caminho para a nossa felicidade se está na tranquilidade, que nos procura retirar da realidade, criar um mundo, muitas vezes como fantasioso, porque esse mundo não existe, ou trabalharmos para criar esse mundo dentro de nós próprios. Ou seja, de sermos capazes de gerar um estado de equilíbrio interior. E reparem que o estado de equilíbrio não é um estado uniforme sequer. Porque senão não falávamos de equilíbrio, falávamos de uniformidade. O equilíbrio tem a ver com dois pratos de balança, que têm que estar equilibrados. Sêneca tinha um pensamento que dizia mais ou menos assim: se vives muito tranquilo, pois trabalha mais. Se trabalhas muito, pois arranja momentos para te tranquilizares um pouco. Isso é equilíbrio. Ou seja, termos momentos onde estamos à luta, entre aspas, no mundo, no obstáculo, lidando com dificuldade, e momentos onde podemos estar serenos para assimilar as experiências da vida, para estarmos connosco próprios, para nos fortalecermos, etc. Esse é o caminho, no fundo, da busca da serenidade, que vai entre, de alguma forma, o desequilíbrio e a procura de equilíbrio. É como nós. Eu estou aqui sentado, mais ou menos equilibrado. Se eu quero chegar ali ao fundo, eu tenho que, para chegar lá e ficar numa posição estável, equilibrada também naquele sítio, eu tenho que passar por estados de instabilidade. Para andar, repare, eu ao colocar um pé sobre o outro, nós não pensamos sobre isso, porque já aprendemos a andar há muito tempo, mas se virem uma criança a aprender a andar, pois é isso, é a procura do equilíbrio dentro da instabilidade de andar de um pé sobre o outro. Não posso chegar ali ao fundo sem andar e, portanto, sem passar por essa instabilidade. Por isso necessitamos desses dois estados. Porque não somos, enfim, aquelas imagens que nós conhecemos do Buda sereno, etc., não é? Ou de outro personagem qualquer que atingiu esse estado de serenidade. Não somos, eu não sou, se algum de vós é, pois não discuto. Mas, portanto, se não somos, necessitamos de passar por este, no fundo, equilíbrio que se gera por estas duas vivências entre, vou-lhe chamar o conflito que é os problemas, que é as superações, etc., e o estado de serenidade interior. Então, eu diria que temos dois caminhos para encontrar o equilíbrio e, portanto, de alguma forma, aproximarmos desses estados de felicidade. Um que é a ilusão, o alinhamento que a tranquilidade cria, e outro que é a serenidade que nos implica no mundo, na convivência e na relação com os outros.